Como a gente tem de costume aqui, principalmente com algumas pessoas que a gente ainda não tinha conhecido, tá conhecendo agora, a gente quer saber um pouco da sua trajetória, como você chegou até onde você chegou hoje em dia, como foi a tua infância, como a espiritualidade se apresentou na sua vida. Então, a partir de agora, fica à vontade, o microfone é seu, pode falar o que quiser. Nossa, como começou o meu processo na espiritualidade? Bom, eu acho que desde criança, né? A mediunidade ativa ali na criança. E eu era muito... Eu achava muito natural, eu sempre achei que era uma coisa muito natural. O meu pai naturalizava isso de uma forma muito tranquila. E aí, durante a minha infância, eu expressava isso com muita facilidade. E o meu pai também, ele é babalaô. Então, assim, desde pequena, ele sempre me incentivou e sempre cuidou ali de mim, ali, pra mim não passar nenhuma situação, né, que fosse desagradável. Mas a gente vai crescendo e vai passando por essas situações, querendo ou não. Uma hora vai ter que passar. Mas eu acho que desde a infância eu tive os meus primeiros contatos. Me enfiei na igreja durante um período, sim, que foi muito bom. Ali pra adolescência? É porque os meus pais se separaram. Sim. E aí eu fui morar com a minha mãe e ela sempre me tratou como se eu fosse louca. Porque ela tratava o meu pai assim, e ela via que eu era igual ao meu pai. Então ela me tratava correspondente à forma que ela tratava o meu pai. Sério? A base da intolerância religiosa. Caraca. Extrema. A minha mãe já chegou a juntar todas as louças e todas as coisas de orixá do meu pai e jogava tudo no lixo. E ele chegava do serviço e tipo... Caraca. Cadê as coisas do meu barracão? Ele. E ela, não, a gente vai resolver isso hoje. Mas sua mãe era evangélica? A minha mãe, quando eu era criança, ela não tinha religião nenhuma. Era gratuito, assim. Só não gostava de macumba. Ela só não gosto. E aí, na medida que ela ia vendo, assim, o meu desenvolvimento, tanto nessa questão de ver coisas, e eu falava, eu chegava e comentava com ela e tal. E pro meu pai eu podia conversar sobre essas coisas, então eu achava que era natural, né? E aí eu fui ver que não era natural quando eu entrei na escola. Ah, tá. Porque eu era criança e eu tava dentro de um lar, que eu convivia só com meu pai e com a minha mãe. Eu entendia que a minha mãe não aceitava aquilo, mas eu achava que todo mundo tinha a mesma vida que eu. Eu achava que todo mundo tinha contato com a espiritualidade, que todo mundo via as entidades, que todo mundo tinha essa intimidade. E aí, quando eu entrei no ensino fundamental, eu percebi que não era. Porque eu conversava com os meus amigos de escola e eles ficavam ou com medo de mim, ou eu ficava tipo assim, não faço a mínima ideia do que é isso. Com quantos anos você começou a ter essa proximidade mesmo? Os meus 5, 6 anos ali, eu já ficava muito perto do meu pai, já ficava muito curiosa pra saber o que ele estava fazendo e o porquê que eu tinha o mesmo ponto de visão dele. Porque ele me mostrava coisas e eu falava assim... Por que que eu tô tão confortável aqui? Por que que minha mãe não vê essas coisas? E por que que eu consigo ver? Por que que eu consigo conversar? Por que que eu fico tão feliz e ninguém fica feliz? Por quê? Tipo, o problema sou eu? E aí eu ia crescendo e ia vendo que a única pessoa que era compatível comigo ali naquele ambiente que eu vivia era o meu pai. Porque na escola todo mundo ou era católico, ou era evangélico, ou era como o lar tradicional, né? Que todo mundo é católico não praticante. E vai vivendo. E aí eu fui crescendo, e dentro do próprio roteiro mesmo da escola, e em casa, que o meu pai me explicava as coisas, ele me ensinava, ele ia me explicando aquele processo de espiritualidade que ele trabalhava e tal. E mesmo às vezes eu não me sentindo tão bem, assim, encaixada dentro daquilo, eu ia entendendo e fui vendo que o mundo à minha volta não era daquela forma, e que as pessoas eram extremamente intolerantes, e que eu guardei muita coisa pra mim também nesse processo de desenvolvimento. Mas você tinha visão de espírito, alguma coisa do tipo? Sim, quando eu era criança. Hoje em dia eu ainda tenho, mas eu acho que a gente vai criando alguns tipos de bloqueio, de aceitação em algumas coisas. Eu acho que na minha fase adulta, agora que eu tive mais aceitação. Na minha adolescência eu rejeitei isso muito, por causa da minha mãe, porque eu queria, né, agradar e tudo mais. Então eu rejeitei bastante. Você não tava formada 100% só... E eu comecei a me aprofundar escondido mesmo. No período que eu fui morar com a minha mãe, foi quando eu comecei a estudar magia cerimonial. E foi estranho, né? Porque, tipo assim, você se dava mais com as ideias com o teu pai, e quando você falou, você foi morar com a sua mãe, pô. Aí pra você... fui morar com a minha mãe, e aí como que eu fazia pra aprender? Então. Como que eu ia perguntar? Quando acontecia alguma coisa, eu não tinha ninguém pra conversar. E aí era muito problemático. Mas na cidade de 5, 6 anos, quando você teve uma aproximação com o teu pai, com a espiritualidade, você já via espírito ou foi mais tarde?
Sim, nessa fase eu já vi, eu achava que era super normal. Eu achava que era super normal e eu achava que todos os meus amiguinhos de escola eram como eu. E que todo mundo via também, que todo mundo tinha aquela acessibilidade. Quando eu chegava na escola comentando sobre, ai, a pombogira do meu pai é linda, ela é um amor e ela tava linda lá. E todo mundo ficava tipo assim, o que é isso? Você tá arrumando. Professora de ensino religioso. Lê esse pedaço da Bíblia aqui. Só pra gente ver o negócio. Eu tô rindo assim, mas é que, mano. Vou até ser engraçado. Só um ponto aqui, o pessoal aqui, ó, deixa eu até citar as pessoas. O Fute League Sport, Fute League Sport 2, falou do Voz de Galinha. Quem matou ele foi o Rafael. Ninguém matou. O Voz de Galinha tá vivo, gente. Tá trabalhando aí na Cobase, na casa do caralho. Pet Love, eles estão trabalhando na Pet Love. Um trabalha na Pet Love da Paulista e o Voz de Galinha 1 trabalha na Pet Love da Brasileme. Vão lá dar um abração especial no gente, vai lá. Quem quiser ir, vai lá na Brasileme. Voz de Galinha! Dá um abraço, um beijo nele. Nesse estúdio aqui ele nunca pisou no novo. Nunca veio aqui visitar a gente. Também a gente não quer também mais. Não, tô brincando. Convido os meninos, os caras são gente boa pra caramba. Não, sempre vejo eles, pô. Eu sempre falo pra ele vir aqui. Você veio de Uber pra cá? Sim. O Renato Tete te trouxe? Então, mandaram um beijo de parabéns para a Bruna. Foi o motorista do aplicativo que levou ela até aí. Porra, tá bom, é isso aí, gente. Audiência do BlaBlaCar. 5 minutos com o motorista Você já ouviu a palavra de Deus hoje? Caraca. A cara de Deus já ouvi, hoje já ouvi, sim. Ele vai. Explica melhor esse negócio aí. Bruna, aí você, na adolescência, começa a sofrer um pouco. Então, ali dos meus 13 anos até os meus 15, nossa, foi um inferno. Inclusive, muito obrigada à Escola Pedro de Alcântara por ter me expulsado literalmente da escola por baderna e por bruxaria. Hoje isso daria um ótimo processo. Você foi expulso por bruxaria? Sim, cara, maravilhoso isso no meu histórico era na escola particular? Não, era escola pública. Mas no estado laico? Você fui convidada a me retirar da escola. O que você fez na escola? Bruxaria, né? Qual bruxaria você fez na escola? Você levou galinha na escola? Caldeirão, pegou o caldeirão da... eu do nada vou fazer um caldeirão. Na merenda. Não é isso, é porque tinha algumas coisas nessa época que eu tava estudando e eu achava muito divertido. E tinha algumas pessoas da escola que eu conversavam sobre isso, que eram mais abertas e que me ouviam. Só que tinha uma menina específica que um dia ela olhou e falou assim, o que ela tá conversando tanto fiado que eu não posso saber. E aí eu expliquei pra ela, ela teve um surto de histeria, coisa idiota, sobre... Eu acho que na época eu tava até começando a estudar sobre magia angelical, eu tava outro caminho. E tentei, explicar isso pra ela. Ela teve um surto. Porra. Foi pra casa, teve um surto com a mãe dela. Inclusive, depois ela e a prima dela foi lá no terreiro do meu pai fazer feitiço, né? Mas isso aí não vem ao caso, não. Joga não. Eu vou citar qualquer dia. Aí a donzela, ela teve um surto psicótico, foi na mãe dela, falou, olha, tem uma menina na escola lá que não sei o que ela pegou na minha mão e minha mão adormeceu todo eu. Fez um showzinho dela lá. Os pais dela foram na escola, fizeram um alvoroço, fizeram meu pai na escola, porque eles queriam chamar o conselho tutelar por causa disso. E aí, um dia de manhã, eu cheguei na escola. Tá expulso. Porque eu entrei na sala de aula, todo mundo sentou num canto. Assim que é bom. Eu, pijama embaixo da blusa de uniforme, eu olhei assim e falei, não, velho, nem queria estar aqui. Vamos começar por aí. Nem queria estar aqui sexta-feira, 7 horas da manhã. Queria estar no bar já. Por favor, nem queria estar aqui, queria estar em casa jogando videogame, sei lá. E aí eu chego, todo mundo da escola literalmente fugindo de mim. Eu tô assim, gente, o que tá acontecendo aqui? 15 anos, 14 anos e a escola toda... Eu falei assim, supervisora brotou, falou, diretoria. Mas, gente, eu acabei de chegar. Não deu tempo de eu fazer nada. Não deu tempo pra você me mandar pra diretoria. Aí eu cheguei lá... chamaram meu pai e tal, e aí ela foi explicando pro meu pai. O meu pai, na hora que ele chegou na escola, ele chegou puto, ele falou, decide, eu falei, vou pegar essa menina no cacete aqui, né? Na medida que a diretora foi falando as coisas com ele, eu falei, eu não vou apanhar. O rosto do meu pai foi só mudando assim. Ele, então tá. Procurar outra escola, né? Fazer o quê? Não, agora até mudo de escola mesmo depois disso aí. Isso aí foi demais até pra mim, moça. Isso aí, você chegou... Aí eles me culparam por essa questão dos alunos se afastarem, né? De todo mundo recolher no canto da sala. Assim... E nem tomei banho de descarrego nesse dia, olha pra você ver. Será quem do X-Men lá? Eu não sei o que era. E aí trataram isso como se fosse uma desordem escolar, que eu causei.
7 horas da manhã, sabendo de nada. Eu causei a desordem. E por bruxaria. Ela falou claramente. Falou, não, porque a mãe dela quer que venha um conselho tutelar aqui pra ver o que tá acontecendo e tal. E meu pai só, tipo assim... Vambora. Só tira ela logo. Menos dor de cabeça, tá ligado? Ela não, porque se a gente expulsar, né? Vai ser difícil ela se matricular em outra escola. A gente precisa se convidar. Meu pai, só vambora. Desculpa a pergunta, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 25 anos. 25 a 10 anos. Foi há 10 anos atrás. Realmente, as escolas são transformadas. Eu, quando eu tinha 12, levei uma granada desativada pra escola. Levei uma granada desativada que tinha em casa. Hoje em dia eu acho que não tô nem... A granada pesava acho que uns 5 quilos aquela porra. Esse tamanho assim, ó. Era do meu bisavô, tataravô da casa do caralho. Você não pode entrar com um fuzil. Entrei, pô, juntei geral no banheiro e falei, vou mostrar uma granada aqui pra vocês. O moleque, vamos ver. Mano, mostrei a granada, mano. Tinha o Vinícius, eu lembro o nome do moleque. Vinícius, não vou falar sobre o nome porque senão vocês vão achar fácil. O moleque, mano, puta que pariu, gritava, pulava, mano, no banheiro. Achando que ia estourar a granada. Aí eu falando pra ele, cara, cala a boca, filho da puta do caralho. A diretora... Gritando assim, ó. Mano, comecei a dar murro nele. Falei, filho da puta, essa porra tá desativada. Eu deveria ter feito isso. Eu ainda fiz assim pra ele, ó. Ainda fiz pra ele assim, ó, tá desativado. E puxei o pino assim, ele... Foda. Foi foda, velho. E não fui expulso, cara. Imagina. Nossa, se eu soubesse, eu tinha feito uma coisa mais grandiosa. Esse maluco aqui é o que saiu das clínicas lá de BH, que você falou quando você saiu, e daí não voltou. Fecharam as clínicas e saiu. Infelizmente aconteceu isso. Aí... Bom. Levou uma granada pra escola. Eu não fui nem um pouco criativa. Agora eu vi que eu não fui. Por acaso a gente sabe essa porra. Não foi nem puxar saco. Nem tá comigo isso aí. Fala com meu pai. Procura meu pai. Descobre aí com ele o que ele fez com isso. Ele fez uma porra. E fez essa granada. Jogou no Rio, entendeu? Enfim. Mas, cara, ser expulso por bruxaria é algo que eu nunca tinha ouvido falar, cara. Acho que foi a primeira pessoa, hein? É a coisa, pra mim, isso aí fecha. Isso aí, pra mim, fecha. E, no dia que isso aconteceu, eu falei assim, eu achei que eu ia dar uma surra hoje, mas, pelo visto, a diretora foi totalmente ao meu favor. Foi o primeiro caso de intolerância que você já... Você sofreu assim ou você já... Eu acho que foi o primeiro direto. Eu acho que demorei até uns anos pra entender que isso foi intolerância, que na época eu passei tanto aperto que eu não tava pensando muito nisso. Eu não tinha essa consciência de que isso era intolerância. Mas a questão da intolerância religiosa, eu percebi ela ao longo da minha vida inteira. Desde a parte da infância, que eu achava que era muito natural e que todo mundo tinha contato com a espiritualidade e não era dessa forma. Sim. Aí saiu disso, eu fui pra pré-adolescência. E aí toda vez que eu precisava de alguém pra conversar, eu não vou ficar conversando só com meu pai. Eu era um adolescente que tava me descobrindo. Eu queria entender como é que os meus amigos estavam lidando com a espiritualidade deles também. E ver se eu não era louca ou alguma coisa do tipo, que eu tava indo demais além. Você era a única. E aí foi piorando cada vez mais. A cada medida de decisão que eu tomava dentro da minha vida espiritual e dentro das coisas que eu queria aprender, piorava. Porque o meu pai, eu já sofria preconceito quando as pessoas entendiam quem era o meu pai. Quando conheciam o meu pai, ou quando meu pai ia em reunião de escola, aí entendiam que meu pai era pai de santo na época, né? E tal. O pessoal já ficava assim... Já se tava afastado. Nossa, que não sei o que. Que você vive no terreiro, né? Você mora num terreiro. E eu, tipo assim... Moro. Vai, minha cama é um assentamento. Durmo do ladinho de eixo assim, fazendo café. Lógico que não, né, minha filha? Ó... E aí o pessoal tinha essa visão e achava que, tipo assim, nossa, eu e Satanás dormia de conchinha todo dia. Essa era que era a ideia deles. O peço não é nem muito pra julgar, né? Porque é disso que o pessoal é ensinado desde cedo, né? Não, mas aí, tipo assim, tinha uma parte minha que entendia isso também. Falava assim, eu cresci dentro de um ponto de vista, como é que eu vou pegar e vou falar? Aí eu tentava explicar e aí só piorava, geralmente. E aí, quando eu comecei a passar pra questão da magia cerimonial, que eu comecei a ler, que eu fui pegar... Nossa, aí foi só piorando. Porque aí, toda vez que eu tentava conversar sobre isso, alguém virava pra mim e falava assim, você tá tentando mexer com o demônio? E eu... Falando dessa forma, fica ruim. Mas é tipo isso aí. Mas não é desse jeito que você tá achando que é. Não é tão assim... problemático quanto parece. Só se você quiser. E só se você quiser que seja. Mas aí é do ponto de vista de cada um.